pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, professora de Teoria do Conhecimento 2 da UAB, UFPEL, licenciatura em Filosofia. E vamos para mais uma aula, gente. Bom, hoje eu programei para falar sobre o Leclerc. André Leclerc é um filósofo brasileiro contemporâneo que é da área da filosofia da mente, filosofia da linguagem. Ele escreve muito sobre intencionalidade e claro que eu programei para fazer uma relação com a epistemologia. Então, vou falar para vocês um pouco sobre filosofia da mente, vou trazer de volta o Brentano, vou trazer um discípulo do Brentano, que é o Searle, e vou mencionar só a Ruth Mírica, que também deu uma repaginada na intencionalidade do Brentano, só para lembrar vocês. Como eu já falei em outras aulas, Brentano também era psicólogo e filósofo. E foi ele que resgatou dos medievais no século XIX a intencionalidade, quando disse que intencionalidade é a propriedade de adequar a mente, no caso, os estados mentais, os atos mentais, alguns falam atos mentais, eu prefiro estados mentais, eventos mentais, sendo dirigidos para coisas, para objetos. Só que assim, isso vale tanto para o objeto concreto, quanto para objetos abstratos, números, por exemplo. E o Brentano falava também dos sentimentos, por exemplo, o amor é direcionado a alguém, o ódio é direcionado a alguém, como se todo sentimento, ou a emoção, ou a paixão humana fosse direcionado a alguém. E também tem uma discussão bastante grande com a questão da consciência. A gente pode dizer que o Leclerc, o André Leclerc, também, assim como a Ruth Mírica, deu uma repaginada na intencionalidade. A Ruth Mírica, como vocês sabem, ela falava que a intencionalidade tem a ver com propósitos, com função própria, e que não é só apenas os objetos mentais que têm essa propriedade, mas os objetos físicos também. E aí a gente pode fazer um link tanto com a filosofia analítica da linguagem, quanto com o que a gente vem vendo, né, ou presenciando, vamos dizer, no mundo atual. Já que eu já falei para vocês sobre memes, falo muito sobre fake news, falácias, enfim, e a gente discutiu na última webconferência sobre aquela questão do deep nudes, nudes, que aí eu mencionei para vocês a questão da política que estavam fazendo com as mulheres candidatas a vereadoras, a prefeitas em todo o país, independente do partido que fazem parte. É isso que eu quero dizer para vocês. O que eu quis colocar no dia da web, que aliás deu uma discussão bem bacana, é que, independente do gênero, óbvio que a gente sabe que as pessoas acabam querendo, né, denegrir a imagem umas das outras. Mas parece que alguns grupos sofrem mais do que os outros. Mulheres pretas, pessoal, no caso, o grupo do LGBTQIA+, PN e assim por diante. O que eu posso dizer para vocês com isso? A gente só pode discutir esse tipo de coisa. Todo mundo não tem a sua liberdade, a sua maneira de ser, e ninguém tem o direito de fazer qualquer coisa sobre o outro. Existe uma coisa chamada respeito, que vocês sabem. Claro, gente, mas na época dessas eleições, como eu falei novamente, dependente do partido político, da ideologia que a pessoa atua, enfim, que isso não tem, na verdade, não tem relação com o que está sendo discutido, a gente está falando com o ser humano como ser humano, com a sua dignidade, que merece respeito. Mas, voltando às vacas frias. Pessoal, o Searle, que foi discípulo do Brentano, não diretamente, mas ele foi discípulo
dos outros que vieram depois do Brentano, porque como eu falei para vocês, o Brentano viveu no século XIX. O Searle já foi lá para o século XX, certo? Então o Searle, ele dizia que, por exemplo, a questão da intencionalidade não tem nada a ver com a consciência. Não é a consciência que atribui significado ou sentido àquilo que a gente está pensando. Por exemplo, na questão dos estados ou eventos mentais. Por que ele diz isso? Porque há alguns sentimentos, algumas emoções humanas que na realidade elas têm a ver com ansiedade, com depressão e que não têm um direcionamento. Professor, o que a senhora quer dizer com isso? O que eu quero dizer para vocês é que a intencionalidade, sendo uma propriedade relacional, ela sempre vai se dirigir a algo específico. E a ansiedade, por exemplo, ela não se dirige a nada específico. Searle também falava de que um bebê chorando, também às vezes a mãe, o pai, o responsável não sabe a que é dirigido o choro daquela criança, a não ser que seja um especialista, alguém da área da saúde, enfim. O Leclerc, gente, ele fez todo um apanhado disso, também relativo às coisas não existentes, que eu também já falei aqui, que esse sim, o outro filósofo que eu vou mencionar agora, o Meinong, é um discípulo direto do Brentano, que em 1904 ele escreveu sobre os objetos e escreveu 2 exemplos bem, no caso, estranhos, sobre a montanha de ouro e sobre o círculo quadrado. Nenhum dos dois tem um objeto específico, mas junta 2 conceitos. E isso, na lógica, por exemplo, chega a ser, digamos assim, no mínimo incoerente. Não vou dizer contraditório, porque não se aplica a lei da não contradição. Mas voltando, e o que vocês acham? Será que os sentimentos, as paixões humanas se aplica a isso, sendo que já são os estados e eventos mentais? O que vocês diriam sobre a questão da consciência com a intencionalidade? Será que a nossa consciência dá significado a tudo? Não. Na verdade, ela não dá significado a tudo, mas ela dá significado a boa parte das coisas que está ao nosso redor. Nós temos nesse sentido outro filósofo que é analítico, da área da linguagem, né, que é o Quine. O Quine ainda é mais, vamos dizer assim, mais jovem, certo? Que ele, se eu não me engano, ele viveu até os anos 2000. O Quine, gente, escreveu, teorizou sobre o holismo. O holismo é quando a gente trata do todo. E o exemplo que ele gostava de dar é sobre um coelho. Então ele falava mais ou menos assim, ó, ele falava de uma pesquisa. A gente chega num lugar nativo e alguém grita, coelho. Aí o Quine mencionava, peraí, coelho? Será que essa pessoa viu um coelho passar? Será que essa pessoa viu uma parte de um coelho? Será que tem alguém com apelido de um coelho? O que ele quis dizer com isso? Que na realidade muitas palavras soltas a gente não pode decifrar sobre o que significa. Não é a mesma coisa que socorro, água, fogo, que são frases de uma palavra só, olá, uma interjeição, uai, uau, e no entanto a gente sabe o que pode significar, certo? Palavras soltas a gente tem que pegar pela questão holística e pela questão contextual e circunstancial. Se é que vocês me entendem, claro que vocês me entendem. Aí nesse sentido, como fica a consciência? Será que o Searle não estava com a razão? Que a consciência não é capaz de abranger o todo? Pois bem, então eu vou falar uma novidade para vocês. Acho que eu já falei nas aulas aqui, se eu não falei na Teoria do Conhecimento 2, devo ter falado na Teoria do Conhecimento 1. Mas, pessoal, nenhuma teoria filosófica é absoluta, nenhuma é universal. Assim como toda discussão que a gente acaba tendo sobre sei lá o que, sobre qualquer coisa, sobre a questão das minorias, como a gente estava falando nos casos da internet, também sempre tem as exceções.
Assim como eu falei do caso da ciência do Karl Popper, que ele trouxe o exemplo dos cisnes branco, cisnes negros, né? Para diferenciar assim, existem cisnes brancos. Todos os cisnes são brancos? Não, existem alguns que são negros. Para falar sobre o falcianismo, porque a ciência tem que ter uma verificação. Mas não só a ciência tem que ter uma verificação. Tudo que se aplica, não a ciência exata, vamos dizer, mas outros tipos de ciência, no sentido mais amplo que a gente pode falar, por exemplo, as ciências humanas, ela não é exata, porque a gente lida com seres humanos. E quando a gente lida com seres humanos, como vocês sabem, é muito complexo. Então, pessoal, a questão da consciência, ela não é capaz de abranger o todo. Como o Sir deu exemplos, que é a questão da ansiedade, um bebê chorando, uma depressão, por exemplo. As pessoas que ficam em depressão, por vários depoimentos que eu tenho lido e que vocês devem ter experiências também, daqui a pouco família de vocês e amigos de vocês, muitas vezes não sabem porque estão naquele estado. O que a gente não pode, na realidade, é não dar atenção para esse tipo de coisa. Mas o que eu quero dizer para vocês que não se aplica a questão da intencionalidade como algo relacional, como um direcionamento. Porque às vezes a depressão não tem um direcionamento. E talvez isso Leclerc quis trazer com a sua intencionalidade. Ele quis trazer de uma forma mais ampla. E eu quero ampliar ainda mais essa abordagem. Bom, eu falei bastante não, mas eu falei numa das aulas, né, nas últimas aulas, sobre os memes, certo? Falei sobre os signos do Percy. Falo bastante dos fake news, não só nas aulas, mas devo ter mencionado na webconferência, desde a primeira, se não me engano. E aí o que eu gostaria de tratar com vocês aqui? Será que tudo que a gente vê na internet, mesmo que se adeque ao nosso modo de vida ou a nossa visão de vida, será que é a consciência que nos fala, nos aponta em uma direção? Ou será que é uma crença que a gente cria e que a gente quer acreditar nisso? Bom, estou cada vez mais convencida de que o que está movendo nós nesse sentido, e aí eu coloco todos nós, seria uma crença. Por exemplo, eu tenho uma crença X. Eu acredito fielmente que uma pessoa Y fez alguma coisa, seja lá qual coisa for. E aí o que eu vou procurar ver? Eu vou procurar assistir coisas que vão corroborar com essa minha crença. O logaritmo do... Logaritmo ou algoritmo, gente? Agora eu fiquei na dúvida. Coloquem aí pra mim se vocês podem me ajudar. Mas enfim, não importa. O computador vai fazer todo um mecanismo para me mostrar todos os vídeos e todas as notícias, tudo que tem a ver, acho que é logaritmo. Ai, gente, agora eu fiquei na dúvida. Mas enfim, depois eu coloco um adendo no texto. Mas enfim, tudo que tem a ver com essa pessoa especial. Vamos dizer que ela seja um pensador, vamos dizer que ela seja uma pessoa, digamos assim, famosa, não seja alguém comum como eu. Nesse sentido, aquela minha crença vai se fortalecer cada vez mais. E isso tem a ver diretamente apenas com a minha consciência? Ou tem uma relação da consciência com o senso comum? Que quando eu digo uma crença fortemente, eu não estou falando de conhecimento. Eu estou falando de uma mera opinião que eu posso ter. Um doxa. Bom, gente, a questão da intencionalidade, ela tem várias camadas. Por isso que eu quis trazer novamente para vocês. Juntamente com a questão da epistemologia, é interessante que a gente estude e que a gente abranja, amplie a discussão, porque na internet
principalmente nas redes sociais, estão aparecendo cada vez mais coisas, vamos dizer, no mínimo, esdrúxulas, né, gente? Por exemplo, eu tenho visto bastante crianças de 14, 13 anos que são mini coaches, que estão dando opiniões deles, falando sobre como as pessoas podem se tornar milionárias. Isso mesmo. Alguns falam que as pessoas podem se tornar milionárias. E aí vocês vão observar o discurso deles e eles não falam nada com nada. É só um joguinho de linguagem para as pessoas de boa fé cair na lábia deles, na manipulação que eles fazem. Claro que eu não preciso dizer para vocês que normalmente são adolescentes, pré-adolescentes, que no mínimo, isso é uma opinião minha agora, que no mínimo tem um poder aquisitivo mais alto, tem uma certa condição. Os pais devem também valorizar esse lado deles, porque são pessoas que falam bem, têm uma boa oratória, uma boa retórica e coisa e tal. E, de algum modo, pessoas próximas a eles falaram que eles podem ir para a internet, para podcasts e falar o que eles bem entenderem. Porque, afinal de contas, eles têm uma boa fala. Aí eu pergunto para vocês, os coaches ditos normais, certo? Normal que eu quero dizer são os adultos. Coaches e mulheres coaches, né? Eu pergunto para vocês, muitos deles a gente tem olhado que eles são enganosos? Imagina quando são crianças. E o pior, crianças, pré-adolescentes, elas são levadas a enganarem outras pessoas e daqui a pouco manipuladas por terceiros, que pode ser seus parentes, seus responsáveis, o que é mais difícil. E aí, nesse sentido, como é que funciona a intencionalidade? Como a gente vê um vídeo de um coach que está ali tentando ensinar, e a maioria tenta ensinar como a gente vai ganhar dinheiro, né? Vocês já viram isso? Bom, ou como a gente pode ser feliz, contando que a gente não pode ser feliz o tempo todo, porque afinal de contas ninguém pode ser feliz o tempo todo, né? Vamos combinar. Mas voltando, como é que a gente vai avaliar algo, sendo que todos nós temos os nossos problemas, a nossa vida diária, enfim, como nós vamos direcionar conteúdo para essa intencionalidade que está acontecendo? Bom, uma pessoa ali está me dizendo que eu posso ser milionária e está me dando dicas de como eu posso, por exemplo, um que eu assisti ontem, ele disse que como a gente pode tornar o nosso tempo de 24 horas melhor, como a gente pode usar melhor nosso tempo. Pessoal, tem gente que trabalha em 2, 3 lugares. Vocês sabem muito bem sobre o que eu estou falando. Houve catástrofes nos últimos tempos que a gente não se recuperou até hoje. As pessoas estão com a sua saúde mental, nossa, estão todos apavorados. Como que a gente vai conseguir fazer com que o nosso tempo se estique e que a gente possa fazer coisas que possa ganhar mais dinheiro? Aliás, teve uma influencer, a Giovana, que eu sigo, aliás, que ela fez uma conta de quanto uma pessoa ganhando numa média de R$2.000 leva para ser bilionário. Porque, um detalhe, esse coach de 14 anos que eu vi ontem, ele falou na questão de que a gente tem que transformar esse tempo de 24 horas de forma que a gente possa usá-lo de forma mais produtiva para ganhar mais dinheiro, mas ele não explicou como isso é feito. Ela fez uma conta de quantos 1000 anos a gente teria que viver para ser bilionário, que dirá para ser milionário. Então, são umas fantasias doidas, meio que até, como é que eu vou dizer para vocês, que parece que tem a ver com alucinógeno, sabe? Que eu não sei como que as pessoas agora pensam que podem falar sobre tudo, podem dar as dicas sobre tudo, não são especialistas em nada, porque afinal de contas são crianças,
Se mesmo os coaches ditos adultos, que dizem que fazem cursos para isso, que são preparados para isso, a grande maioria a gente tem que desconfiar, não vou dizer todos. Imagina essas crianças, imagina esses mini coaches. Mas a pergunta que fica é: e a intencionalidade? Junto com a epistemologia atual. Será que ela tem a ver com a consciência? Pelo menos de forma absoluta? Bom, então por hoje é isso. Bye!